nossa atividade de hoje nos remete a uma reflexão sobre a questão da paternidade e o espírito. E é fascinante a gente começar a perceber como foi que Deus desenhou esse processo da sublimação das nossas emoções. Porque o Senhor da vida, ele poderia ter nos feito como se nós fôssemos seres hermafroditas. Poderia. De repente, uma única pessoa, um único ser, produziria os recursos para a sua própria reprodução, gerando assim novos descendentes, sem a necessidade de um parceiro, sem a necessidade de ter que procurar uma outra pessoa para que, através desse recurso, pudesse acontecer o nascimento de um outro ser. Não foi assim que Deus concebeu. Ele concebeu a vida num outro formato. Ele desenhou o modelo da vida a partir de duas expressões específicas de natureza genética. E, em função dessa característica que a vida possui, existe a necessidade imperiosa do encontro dos gametas masculino e feminino para a formação de uma nova vida. E isso é belo porque, a partir do momento em que isso foi estabelecido, houve a necessidade de nós termos um outro alguém para, junto conosco, dividirmos as responsabilidades sobre aqueles que nasceriam a partir do encontro dessas duas almas. Foi a partir dessa forma de construção do modelo da vida que deu origem na nossa sociedade à necessidade do casal para que aconteça a chamada reprodução humana. E isso é bem curioso, porque outros animais da natureza, eles não possuem a dependência que nós possuímos em relação aos nossos pais. Nós observamos outros animais da natureza que logo após o parto, eles já se colocam de pé, já se arrumam e já estão prontos para seguir com a mãe, mesmo diante de um ataque de um possível predador. Como existe, por exemplo, as tartarugas, que numa situação ainda mais extrema, nem sequer conhecem suas mães. Os ovos depositados nas praias são chocados pelo próprio sol. E no dia exato, os ovos eclodem e as tartaruguinhas nascem sem nenhuma vinculação com aqueles que lhe geraram e correm na direção do mar, iniciando sua vida. A criatura humana não é assim. Nós somos seres que temos uma necessidade enorme dos cuidados, de todas as atenções que aqueles que estão com a nossa responsabilidade exercem sobre as nossas vidas. E é através desse mecanismo de cuidado, de proteção, de zelo que alguém precisa exercer sobre nós, que surge, portanto, a possibilidade da nossa condição de alcançarmos a idade adulta na Terra. Pode-se assim dizer que é impossível que alguém de nós tenha chegado à idade adulta sem que não tenha tido outra pessoa que tenha se dedicado para cuidar de nós. Se nós conseguimos chegar à condição que chegamos de sermos hoje seres adultos, nós temos um pleito de gratidão com alguém que exerceu o papel de nos cuidar, de nos proteger, de nos zelar. Os seres que, segundo Lacordaire, são chamados de os autores dos vossos dias. Os autores dos nossos dias, por quê? Porque não são necessariamente nosso pai e nossa mãe biológica, mas são aqueles que nos deram a condição de alcançarmos a madureza, que nos ensinaram, que nos cuidaram. Nós temos, portanto, uma dívida com aqueles que nos cuidaram. E temos também uma segunda dívida, a dívida com aqueles que nos ofereceram os corpos para que nós pudéssemos nascer entre os homens. Então, nós temos uma dívida dupla, a dívida do cuidado e a dívida da concessão do corpo. E quando essas duas funções são exercidas pelos mesmos seres, aqueles que nos geram, são aqueles mesmos que nos cuidam, as nossas dívidas com os autores dos nossos dias se faz ainda muito mais intensa,
por haverem eles sido verdadeiramente os autores dos nossos dias. E é lindo ver como a doutrina espírita nos apresenta esse fenômeno, nos dizendo que nesse processo de retorno do espírito à vida corporal, nesse fenômeno em que nós temos que renascer entre os homens, tomar um corpo de carne novamente, esse modelo que é desenhado para que nós obedeçamos no mecanismo da vida, de voltarmos à vida corporal, vai exigir de nós, em função das nossas fragilidades, uma família. Aí se insere a necessidade de você pertencer a um grupo social que vai ser aquele que vai receber você no começo da sua existência física e que deverá ser o responsável na continuidade dos seus dias sobre a Terra. E aí, nesse particular, a doutrina espírita nos comenta duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é que, frequentemente, mas não sempre, os espíritos que fazem parte da nossa família corporal, aqueles que nos recebem a partir das nossas condições de retorno à vida física, são muitas vezes, para não dizer sempre, mas são frequentemente, espíritos conhecidos de outras épocas. A condição mais esperada para o grau de evolução típico do planeta Terra é que aqueles que nos recebem na condição de pai, na condição de mãe, são os espíritos que efetivamente já têm algum tipo de vínculo conosco. E, em algumas situações, que não representam a maioria, podem ser espíritos estranhos a nós. Mas não é o esperado. O esperado é que os nossos destinos se trancem com os dos outros diversas vezes. E esse grande mecanismo de encontro e reencontro vá se multiplicando, se repetindo ao longo dos séculos e dos milênios, oportunizando vários arranjos familiares distintos em que nós reencontramos antigos conhecidos do ontem no nosso hoje. E algumas vezes pode acontecer de nós nascermos uma família que realmente não conhecíamos antes. Não tínhamos nenhum vínculo, embora não seja a regra. Essa é a primeira grande verdade. Dentro dessa primeira grande verdade, existe uma coisa muito curiosa. É que quando se fala que nós temos vínculo do passado, não necessariamente esses vínculos são vínculos de amor. Não necessariamente esses vínculos do passado são afetos. Eles podem, e acontecem com uma regular frequência, ser resultado de um processo de desamor do ontem. Ódios, diferenças, vinganças, mágoas podem provocar o reencontro dos espíritos em famílias seguintes. Por que isso? Porque ninguém consegue ser feliz sem amar. Todos nós, quando chegamos ao mundo espiritual e percebemos que não vivemos todo o amor que poderíamos ter vivido, sofremos por conta disso. E a consequência desse processo de sofrimento é nós percebermos que a gente precisa resolver as nossas diferenças. A gente precisa reencontrar com aqueles que a gente tem algum tipo de diferença para transformar esse sentimento em amor. Então, quando nós retornamos para a vida física, quando nós retornamos para pegar um novo corpo de carne, os nossos grupos familiares são, frequentemente, almas que se conhecem do passado e, com menos probabilidade, almas estranhas entre si. Quanto mais o espírito é experiente, menor a chance de ser uma alma nova. Quanto mais ele está no início da evolução, maior a probabilidade de seus pais, seus irmãos, serem espíritos desconhecidos. Por isso que, na condição atual da Terra, o mais esperado é que nós já tenhamos vínculos do ontem. Mas esses vínculos não necessariamente são vínculos de amor. Existem muitas circunstâncias na Terra em que os nossos familiares, aqueles que dividem a existência conosco, que vivem debaixo do mesmo teto, não chegaram para serem nossos parentes, nossos vínculos familiares
pelo sopro do amor, mas vieram exatamente pela necessidade que temos de realizar o reajuste das nossas almas na direção da paz. Essa é a primeira grande verdade que se impõe quando se lê aquilo que as obras espíritas dispõem sobre a questão da paternidade. O segundo ponto que é colocado interessante nesse processo de crescimento do espírito e no exercício da questão da paternidade é que, além de serem espíritos frequentemente conhecidos do ontem e às vezes do hoje, há uma segunda informação que o Espiritismo nos oferece. É que para garantir maior êxito na tarefa que estamos para realizar, recebendo na família laços de afeto e de desafeto, nós também somos agraciados com o esquecimento parcial do passado, para que nos seja possível conviver com aqueles que, de certa maneira, não são nossos amores do ontem. As feridas que nós trazemos, em virtude do desamor que nós vivemos no passado, exigiu que nós, ao renascermos, passássemos por esse processo de apagamento, que é resultado natural da conexão do espírito com o corpo. À medida que a gestação vai acontecendo, progressivamente, de forma natural, o espírito vai enraizando no corpo e vai apagando suas memórias para poder retomar a vida física. Ah, bendito esquecimento! Maravilhosa oportunidade que Deus nos concedeu para que, em função desse recurso, nós tivéssemos a chance de realmente fazermos novas histórias. Se não fosse o esquecimento do passado, melhor seria que nem desencarnássemos, porque era melhor ficássemos logo de uma vez, vivendo 10 mil, 50 mil, 100 mil anos, porque já que não há esquecimento, melhor ficar logo tudo de uma vez muito claro. Mas é o esquecimento do passado, essa coisa que aparentemente surge como se fosse um atrapalho, um estorvo para o progresso. Ao contrário, é o grande elemento que permite que os espíritos se chamem de mãe, pai, filho, se abracem, se vejam uns nos outros pela semelhança física, consigam, através desse recurso, superar as fragilidades emocionais que temos e conseguirmos avançar. Ah, quanto é maravilhoso saber disso, ainda na Terra. O quanto é precioso para um espírito tomar conhecimento de que seus laços de família são oriundos de amores, sim, mas podem ser oriundos de desamores. Se nós soubéssemos disso e soubéssemos usar esse conhecimento, nós caminharíamos em uma existência, aquilo que exigiria 10 encarnações para fazer. Porque descoberta essa verdade, despertos para esse conhecimento, faríamos um progresso absurdo a cada dia pela possibilidade que a vida nos concederia para vivermos atentos na vida física, para não perpetuar os laços de desamor, convertendo as nossas diferenças, os nossos dramas familiares em tentativas de solução das nossas angústias, para que os nossos corações possam verdadeiramente quebrar as algemas que ainda nos prendem a um passado de dor e começar uma nova história. E é exatamente aí, quando nós nos defrontamos com essas verdades que o Espiritismo nos oferece, que nós podemos fazer um desenho de todas essas circunstâncias que envolvem a questão da paternidade. Observando esses vínculos do passado com o presente que existe entre os espíritos, notando essa necessidade de amor e essa estratégia de Deus de nos conduzir para uma condução efetiva de convivência para que a gente consiga se resolver. É possível, diante dessa análise, perceber que na nossa sociedade, no ambiente em que vivemos, nós podemos perceber que existem 5 tipos de pais diferentes. Sim. Olhando aquilo que dispõe a literatura espírita, é possível notar que existem 5 condições distintas para que os espíritos se manifestem na relação com seus filhos, no exercício da paternidade.
O primeiro tipo de pai que a gente encontra na Terra seria aqueles que são os pais que amam filhos que se sentem amados. Os pais amam, emocionam-se com seus filhos, são capazes de fazer todo tipo de sacrifício em favor deles. E ao mesmo tempo em que eles amam esses filhos, que eles se dedicam a eles, os filhos, por sua vez, se sentem amados por seus pais. Há um processo de reciprocidade nesse afeto. Então, estreitam-se aí os vínculos de amor, caracterizando muito claramente os processos de reencontro das almas que já se amavam ontem e que se reencontram dentro do lar para consolidar os afetos, em que um cuida do outro. O pai cuida com desvelo dos filhos quando são jovens, se dedica, tem prazer na sua convivência, se emociona com eles, se alegra das suas conquistas, celebra cada uma das vitórias que o filho tem. Fica orgulhoso com as condições que o filho apresenta quando adulto e quando mais tarde. A madureza chega ao filho e a velhice chega ao pai, o processo de cuidado se inverte. Os filhos, de maneira muito natural, voltam-se para cuidar dos pais num processo de gratidão, promovendo assim o laço mais interessante e desejoso da lei de causa e efeito. É aquele no qual o amor, transitando nas duas direções, promove nas nossas existências a consolidação dos afetos do passado. Esses são os casos nos quais nós encontramos pais que amam, filhos que se encontram na condição de se sentirem amados, construindo famílias harmônicas, que, de repente, os dramas familiares não estão nessas relações. Eles podem estar em outra área. Eles podem estar na questão da saúde, em que o drama da saúde é o que atravessa o lar. Pode ser o drama da questão afetiva, dramas afetivos fortes que podem estar envolvidos na história dos filhos e que os pais serão alguém que vai cuidar desse processo das fragilidades. Pode ser problemas econômicos, podem ser problemas de diversas ordens, mas o esteio do amor está fincado e as almas em redor desse ideal e desse sentimento extraordinário se reúnem, promovendo as famílias felizes que a nossa terra conhece. Um segundo tipo de pai que existe, bem mais frequente do que o primeiro caso, embora o primeiro não seja raro, é a condição daquele dos pais que amam. Os pais amam filhos que não se sentem amados. Os pais se debruçam de cuidados sobre os filhos, mas os filhos não conseguem sentir o amor que seus pais lhe devotam. Eles são almas que, apesar de todos os esforços que são feitos na tentativa de garantir a eles a certeza do seu amor, eles seguem como se fossem almas frágeis, como se fossem pássaros caídos do ninho antes das plumas terem se tornado capazes de fazer o voo. Eles apresentam características muito profundas de dores muito grandes. E essas dores que esses espíritos apresentam, elas podem ser originadas de duas causas distintas, como apresenta Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Allan Kardec, mostrando a origem das dores humanas, diz que elas estão basicamente em cima de duas grandes causas. Causas atuais ou causas anteriores das aflições. Quando temos pais que amam filhos que não conseguem preencher a taça do sentimento e que se mostram sempre como se fossem abandonados e que não conseguem sentir em plenitude o amor que lhes é devotado, isso pode se dar em função do presente, mas pode também se dar em função do passado. Às vezes os filhos se sentem nessa condição, apesar dos pais oferecerem tudo.
E às vezes os próprios filhos dizem: pai, eu não sei, eu tenho tudo. O senhor me ama, minha mãe me ama, eu sou saudável, eu tenho tudo. Mas eu sou profundamente infeliz. Eu não sei por quê. Eu não consigo ver sentido na vida. E esse fenômeno pode ter raízes no passado ou pode ter raízes no hoje. Que raízes no passado? De repente, já é uma alma que passou por um trauma muito profundo no ontem. É um espírito que vem de uma perspectiva muito sombria do passado. E ele cai no nosso lar. Ele é um amor nosso, mas é um amor ferido. É uma alma machucada. É alguém que, em função dos traumas que a vida lhe trouxe lá no passado, ele não conseguiu superar e reencarna, apesar do esquecimento do passado, com grandes crises, grandes complexos muito profundos na intimidade do seu inconsciente, que não permite que a criatura consiga perceber a felicidade a despeito de todas as condições que possam ser oferecidas pelos seus pais. Então, às vezes, nós indagamos: por que meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Nós não conhecemos toda a história dos nossos filhos, porque nossos filhos são espíritos. E na condição de espíritos que são, eles possuem histórias próprias e, portanto, possuem sofrimentos que não conseguem ser alcançados pela nossa visão de uma única existência. De outras vezes, o problema não está no passado, está no hoje. Existem causas no presente que podem justificar isso. O próprio Allan Kardec diz que as primeiras causas a serem buscadas não são as causas do passado, são as causas do hoje. Somente depois de exauridas as possibilidades de que o presente constitua as causas do nosso sofrimento, é que a gente pode olhar para o passado, sob pena de nós sermos fanáticos. Então, a gente primeiro olha para o presente e indaga: por que minha filha é triste? Por que ela não consegue se sentir amada? O que houve com ela? Pode estar no passado? Sim, mas pode estar no presente. Pode ser uma história do presente, um sentimento de desamor, uma carência, uma fragilidade que a criatura tenha em função desta existência. Algo que pode ter acontecido com ela e que pode ter fragilizado as suas emoções. E nesse processo de fragilização, há um fenômeno muito recorrente. Nossa juventude de hoje tem uma característica bastante curiosa. Ela tem uma certa distância das questões da fé. Quando nós perdemos a fé, quando nós vivemos uma vida um pouco distante de Deus, sem ter o fervor da fé em nós, duas consequências acontecem nas nossas vidas. A primeira é a perda da percepção de que alguém nos protege. Se Deus está longe de mim, eu tenho a sensação de que eu sou uma alma coitada, sozinha no mundo. Então, as dores vêm e eu não tenho um suporte para atravessar. Eu não tenho suporte para aceitar os nãos que a vida dá, as negativas que eu recebo, os traumas naturais do processo da encarnação que todos nós estamos sujeitos. Nós ficamos muito frágeis, porque não temos aquela couraça da fé para nos garantir que nós consigamos fazer a nossa capacidade de enfrentamento dos naturais problemas que a vida tem. Então, perder a fé é roubar de nós também, de alguma forma, a compreensão de que Deus cuida das nossas almas. E uma segunda característica que a gente perde é a compreensão de que temos que seguir o código de conduta que Deus nos aponta. Porque como a gente não tem a percepção de um código de conduta que precisa ser seguido, tudo passa a ser válido. Então nós escorregamos, nós mesmos nos machucamos e depois ficamos angustiados por aquilo que fizemos, porque pela falta de Deus nas nossas vidas, descerram-se uma série de oportunidades de conduta que, se nós tivéssemos uma leitura mais próxima de Deus cuidando de nós poderíamos evitar esses problemas. Assim, portanto, as almas frágeis, elas têm uma tendência de seguir por dois caminhos. Ou elas implodem em função da dor, ou elas explodem em função da dor. O desamor que eles sentem, apesar do amor que se pode
destinar a eles, pode produzir nelas explosões ou implosões do ego. Quando a pessoa explode, ela vai para a vida. São os vícios, a rebeldia, a afronta, todos esses processos. Minha filha ou meu filho, por que isso? Mas eu não sei explicar, mas eu faço um processo de explosão das minhas percepções espirituais, agredindo, de certa maneira, aqueles que vivem em meu redor. Se não explode, implode. Às vezes não é a explosão do ego, é a implosão do ego. Em função de eu ter uma carência profunda, eu posso implodir, que é o fenômeno mais comum. A gente implode na depressão, na carência, nas tentativas de suicídio, nas desistências da vida, na sensação do vazio existencial, nos dramas, dos transtornos emocionais que nos tomam e que, de certa maneira, a gente tem dificuldade de entender. E os pais geralmente se culpam, dizem assim, a culpa é dos pais. Às vezes não é dos pais. São os próprios filhos, que são almas mais complicadas e que têm dificuldade de receber aquilo que lhes é oferecido. Você entrega amor, mas ele não consegue se preencher. Às vezes, a falta da percepção de Deus na sua vida pode ser um elemento chave para esse fenômeno de desconstrução da nossa personalidade. Assim, portanto, o primeiro tipo de pai que nós temos na nossa humanidade são os pais que amam filhos que se sentem amados. E o segundo tipo de pais que nós encontramos na Terra e que está muito abundante nos dias atuais são os pais que amam filhos que não se sentem amados e que, por conta disso, exigem dos pais um desdobrar de emoções muito fortes, porque suas vidas acabam ficando profundamente sequeladas pelas emoções fraturadas que eles têm, produzindo histórias difíceis, de muito sofrimento, que os pais dizem, meu Deus, não sei o que faço. Meus filhos, faço tudo, mas eles não conseguem entender os propósitos da vida, estão sempre ou muito fragilizados, ou estão afrontando a vida, porque não se sentem amados. O terceiro tipo de pai que existe são os pais que não amam. Sim, nós temos isso. Infelizmente temos, apesar da questão 582 de O Livro dos Espíritos nos asseverar que a paternidade é uma missão que os espíritos recebem no sentido de oferecer ao outro que está sob sua guarda o apontamento do destino que ele deve seguir. Apesar dessas questões e do desdobramento que se segue na questão 583, falando sobre os compromissos dos pais diante das quedas dos filhos, mesmo assim, por uma falta efetiva de compreensão da grandeza espiritual da missão, muitos pais, muitos de nós, temos uma dificuldade tão profunda de relacionamento com os nossos filhos que desenvolvemos um processo de rejeição por eles. Por isso, o terceiro tipo de pais são os pais que não amam filhos que, apesar de não serem amados, se sentem amados. Ah, majestosas almas fortes que nós possuímos. Enquanto no primeiro grupo nós temos as almas afins, pais que amam filhos que se sentem amados. Que no segundo grupo, pais que amam filhos que não se sentem amados, apresentando as almas frágeis. Agora nós temos um terceiro grupo de almas. Os pais que não amam filhos que se sentem amados. São as almas fortes, que apesar dos lares complicados, do desamor, do abandono, da violência, da desassistência, dos maus exemplos e de todos os cenários que se apresentam, eles são capazes de tirar de dentro de si mesmos, da sua própria história como espíritos que são, recursos para poder fazer frente aos dramas que a vida aponta, oferecendo para eles mesmos a condição de se colocarem de pé, apesar dos maus exemplos
que os pais possam nos oferecer. A questão 583A de O Livro dos Espíritos trata especificamente disso. Ela pergunta assim: os pais que não dão bons exemplos aos filhos tiram algum lucro do fato dos filhos andarem pelo bom caminho, apesar deles não terem ensinado isso? Ora, os pais não ensinaram o filho a andar pelo bom caminho, mas o filho andou pelo bom caminho. Os pais tiram algum lucro disso? Respondem os espíritos em 3 palavras: Deus é justo. Porque não faria sentido que os pais tivessem algum tipo de benefício quando os filhos, na verdade, esperavam deles alguma coisa e eles não ofereceram. Mas se os filhos enveredam por um bom caminho, eles não podem ter um benefício do filho ter entrado por um bom caminho. Só existe um benefício que eles podem tirar, que é o exemplo dos filhos corrigindo os pais. É quando você tem pais que são difíceis e com todas as dificuldades, os espíritos que reencarnam como filhos são almas valorosas, espíritos resolvidos, que possuem dentro de si ou um amor muito grande pela alma frágil que está na condição de pai. Você tem um pai alcoólatra que você vai buscar na calçada, leva para casa, dá banho, bota para dormir e não se envergonha do pai que tem. E luta para que, de maneira natural e sem desespero, consiga colocar o pai no rumo do equilíbrio. Quando você tem um filho que tem essa característica, ele veio pronto, invertendo a lógica daquilo que seria a família, ele vem num papel de tentar socorrer aquele que está caído. São as almas fortes, aqueles que renascem para serem o arrimo espiritual de seus lares. Majestosas almas de múltiplos mentores e de múltiplas intuições, que recebem um apoio espiritual indescritível pelos recursos que precisam experimentar, a fim de oferecer aos homens o exemplo de como se pode fazer, mesmo que se tenha pais que sejam difíceis. Essas almas que não são tão raras na Terra, mas não são tão abundantes, são espíritos bem interessantes, porque são criaturas que, apesar de não terem recebido de seus pais os recursos emocionais que precisariam, possuem valores espirituais anteriores à própria existência, que garante com que eles se mantenham de pé diante dos maus exemplos que possam receber daqueles que teriam, em princípio, a responsabilidade de lhes educar. Portanto, esse terceiro tipo de pai é uma característica muito interessante desse grande mecanismo da vida em que nós encontramos espíritos que reencarnam para tentar um processo de resgate dos pais que se perderam no caminho e que, por algum motivo, não encontram mais justificativas para se equilibrar. Os filhos, então, vêm para ser a motivação desse processo de reequilíbrio, invertendo a lógica das coisas, oferecendo-se para serem, portanto, os pais dos seus pais. O quarto tipo de pai, ora, nós já vimos os pais que amam os que amam, os pais que amam os que não amam, os pais que não amam os que amam, está faltando um. Os pais que não amam filhos que não se sentem amados. Dolorosa situação. Veja o quadro doloroso. Os pais não amam e os filhos, em consequência disso, não se sentem amados. Enquanto os primeiros são as almas afins, o segundo grupo são as almas frágeis, o terceiro são as almas fortes, o quarto grupo são as almas amargas. Em virtude do desamor que eles recebem como crianças, e como eles não têm forro moral para resistir ao processo de agressão que é originado do seu lar, eles vão experimentar uma série de sofrimentos. Tal como no caso das almas frágeis. Suas dores podem vir do ontem, mas podem vir do hoje. Pode ser uma história do passado que faz com que hoje eles sejam assim difíceis,
de não se sentirem amados. E como eles não se sentem amados e os pais não conseguem lhe entregar amor, eles costumam muitas vezes replicar nas suas famílias seguintes o desamor que receberam. São diferentes das almas fortes, que dizem: meu pai me batia muito, por isso eu não bato nos meus filhos. Meu pai me abandonou, por isso eu não vou abandonar meus filhos. Enquanto que as almas amargas replicam na geração seguinte as suas experiências familiares. Meu pai era muito violento, por isso que eu faço a mesma coisa. Meu pai me abandonou, então eu vou abandonar também os meus filhos. Acaba acontecendo um processo de replicação de comportamento, porque eles não têm estrutura moral para quebrar o círculo vicioso do desamor ao qual eles estão presos. Aí é que nós percebemos a excelsitude da mensagem que o Cristo nos trouxe. A mensagem de Jesus é uma mensagem focada exatamente para esse grupo de almas, no seguinte sentido: quebra o círculo vicioso do desamor. Ao que te ferir uma face, oferece a outra. Amai os vossos inimigos. Se alguém te pedir para ir 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Ou seja, não devolve o mal com o mal, porque é esse fenômeno de devolver o mal com o mal que nos prendeu nas tramas do destino e produziu em nós as circunstâncias que temos hoje, das famílias infelizes, dos dramas familiares, da violência, do ódio, do desamor, que se nós não quebrarmos essa sequência, vai se repetir numa próxima existência. As almas tendem a se reencontrar. Os laços de afeto tendem a se reencontrar. Os filhos que amam os pais que amam seus filhos frágeis tendem a reencontrar. Os filhos que amam seus pais que não conseguem lhe amar tendem a se reencontrar porque os pais, de repente, precisam dessa experiência. E aqui também, quando existe desamor dos dois lados, selam-se os elos dos destinos e as criaturas se veem vinculadas não pelo amor, mas pelo ódio, pelo desamor. O desamor atrela os destinos com aquelas almas que nós não conseguimos amar. E assim, portanto, dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita possui um manancial imenso de informações sobre o amor, sobre o perdão, sobre a quebra desse círculo vicioso de ódios, que, a bem da verdade, tem produzido uma quantidade enorme de vítimas no nosso mundo, porque frios, indiferentes, amargos, são capazes de construir todo tipo de destino para si próprios, produzindo crime, a violência, a rebeldia, a afronta, ou então se destroçando através da depressão, da carência, do suicídio, do vazio existencial, nos mesmos mecanismos de explosão ou implosão do ego em função das fragilidades que temos. Ah, dolorosa situação, tão abundante no planeta Terra e tão necessitada das informações que o Cristo e o Espiritismo possam nos oferecer para entender o mecanismo da vida. Mas eu disse que eram 5 tipos de pais, mas nós já fizemos todos. Pai que ama filho que ama, pai que ama filho que não ama, pai que não ama filho que se sente amado, e pai que não ama filho que não se sente amado. Fechou. Como pode ter 5? Sim, existe os 5 tipos. Os pais desconhecidos. Aqueles que sequer sabem que são nossos pais. Aqueles que sequer sabem a história que aconteceu com as nossas mães. Aqueles a quem, de certa maneira, nós não tivemos a oportunidade de conhecer e nem lhes sabemos os nomes. Esses companheiros, em que pese não terem participado da nossa história na criação, são nossos credores por haverem nos concedido o corpo que habitamos. A despeito de todas as coisas, todas as condições que eles possam ter, nunca podemos esquecer que nós temos um pleito de gratidão com eles. Os 10 mandamentos, que destacam a questão da família, o seu 5º dos mandamentos, não fala que nós devemos amar os nossos pais. Não. Ele diz que devemos honrar os nossos pais. E é essa a função que nós temos que exercer. Jamais desonrá-los. Esse é o nosso dever.
E como é que a gente faz para honrar os pais? Primeiro, vivendo de maneira digna para que eles não tenham vergonha de ser nossos pais. E segundo, quando eles ficam velhos, não tratá-los com desprezo, abandonados em casa em função das doenças e das sequelas que têm, mas cuidando deles com cuidado, com carinho. Apesar de serem pais difíceis, pais amargos, pais complicados, é o nosso momento de exercício, porque somente a partir do momento em que nós conseguirmos verdadeiramente criar uma nova história, poderemos receber famílias melhores. Não há nenhuma possibilidade, dentro do fenômeno que a doutrina espírita nos oferece, de nós recebermos uma família maravilhosa se nós não nos movimentarmos para vivermos o amor. Esse é o grande chamamento que o Espiritismo tem para todos nós. Despertar as nossas almas para o majestoso trabalho de quebra das nossas resistências de amar, entendendo que o grande propósito da família não foi outro senão oferecer aos homens a chance de nos reencontrarmos para descobrirmos o valor do amor. Que deste dia, portanto, nós tiremos para refletir sobre essas coisas e que a mensagem espírita nos seja instrumentação suficiente para conseguir cicatrizar as nossas feridas e desenvolver em nós os sentimentos que ainda não temos, mas tão necessários, que é o dom de amar e de honrar os nossos pais. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos para que possamos sentir em plenitude a graça dos Espíritos que nos cuidam. Resgatemos dentro dos nossos corações as lembranças antigas dos momentos que se perderam na memória das nossas almas, mas os momentos sagrados, em que ainda no mundo dos espíritos, de mãos dadas, com lágrimas nos olhos, nos comprometemos efetivamente no processo de resgate mútuo de todos que constituem o nosso grupo familiar. Nos dias que antecederam a nossa chegada, os nossos corações cheios de esperança apontavam para a felicidade legítima que conseguiríamos a partir da convivência na Terra, em que as experiências entre os homens ofereceria a todos nós a quebra das nossas algemas, o dom de desenvolvermos o espírito de sacrifício, a capacidade de nos envolvermos efetivamente com o sofrimento do semelhante e o verdadeiro desejo de que todos nos reuníssemos juntos de volta, com as nossas tarefas cumpridas, com os nossos corações engrandecidos e as nossas feridas cicatrizadas através dos bálsamos que uns derramariam sobre as feridas dos outros, oferecendo aos nossos lares as condições de paz e de harmonia que tanto sonhávamos. Senhor, foi dentro desse espírito que nós viemos. Foi dentro dessa perspectiva feliz que as nossas almas se abraçavam. Mas não imaginávamos que na profundeza das nossas almas, na porção mais profunda do nosso ser, ainda residissem tantos sentimentos infelizes. Nós, acreditando que já éramos, sim, capazes de amarmos em plenitude, mergulhamos na carne sob as bênçãos dos nossos mentores. E eles, Senhor, tudo tem feito para que consigamos alcançar esses objetivos. Os nossos mentores não se cansam de oferecer às nossas almas as experiências para desabrochar a rosa do amor verdadeiro dentro das nossas almas. Mas somos nós, Senhor, os teus filhos frágeis, as tuas almas angustiadas, que hoje socorremos de ti,
para que tu venhas a nosso benefício, derramar as tuas bênçãos de proteção, revivendo em nós e nos nossos filhos, em nós e nos nossos pais, em nós e nos nossos cônjuges, em nós e nos nossos irmãos, as lições com as quais nós nos comprometemos antes dos nossos renascimentos. Ó Senhor da vida, reacende em todas as nossas almas a compreensão daquilo que dissemos que faríamos. Desperta na profundeza do nosso ser os sentimentos que estão adormecidos, porque se tu nos concedeste essa experiência, é porque somos capazes, sim, a despeito das lágrimas e das dificuldades, das renúncias e dos nossos momentos de solidão, nós somos capazes, sim, de vencermos, porque se assim não fosse, tu não terias nos oferecido essa experiência. Mas nós estamos acomodados nas nossas imperfeições. Estamos vivendo na furna dos nossos erros, esquecidos, Senhor, dos compromissos que dissemos antes de renascer. Traz, portanto, a luz divina do teu amor, corporificado na mensagem que a doutrina espírita nos oferece, para que os nossos corações, despertos diante da grandeza da vida, possam efetivamente promover em si o acordar para as realidades do Espírito. Não deixa, Senhor, que diante da lucidez que o Espiritismo nos oferece, que nós percamos essa oportunidade que talvez não se repita tão cedo, de conhecermos as verdades do Espírito, ainda vestindo um corpo de carne. Talvez nas nossas próximas existências, o Espiritismo não venha a banhar os nossos corações. É por isso que te rogamos, nos ajuda a aproveitarmos essa chance. Auxilia-nos, Senhor, a sermos mais sensíveis àquilo que lemos e concede-nos a capacidade de verdadeiramente sermos dóceis às sugestões dos nossos mentores. Que tu os abençoes nesse momento no esforço redobrado que eles têm feito de manter a harmonia dos nossos lares. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada poderemos. Confiamos em ti verdadeiramente no sucesso das nossas empreitadas, porque confiamos na tua misericórdia e na tua solicitude sem fim. E é dentro desse espírito que te rogamos, que tu nos abençoes, Senhor da vida, para que nós possamos não permitir mais que a chama do conhecimento e da verdade se apague no interior dos nossos corações. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa todos os lares do planeta. Deita as tuas bênçãos sobre todos os lares da terra. Derrama teu amor sobre todas as famílias, principalmente aquelas que nesse momento soluçam diante dos dramas, dos laços infelizes familiares. Que o amor infinito que tu tens por todos nós esteja banhando a humanidade nesse momento, garantindo a paz que ainda não temos, mas que sentimos e precisamos de mais. E é assim que depositamos as nossas vidas aos teus cuidados e te pedimos que abençoes os nossos corações para ligarmos a ti, conseguirmos ter bom êxito nas tarefas que nos comprometemos. Senhor, nos protege e nos abençoa. Guarda os nossos corações, ilumina os nossos melhores propósitos e protege as nossas almas sob as tuas bênçãos de paz, de amor, não somente hoje, mas para todo sempre.